Ou então, bom dia a todos. Eu sou o candidato Felipe Lemos e eu vou dar início à minha exposição sobre o sistema reprodutor feminino, a histologia do sistema reprodutor feminino. Bom, eu queria antes introduzir a vocês quais então são os componentes desse sistema. Nós temos os ovários, que são as gônadas, né? No sistema reprodutor feminino. Nós temos as tubas uterinas, o útero, a vagina e a genitália externa. E, embora não sejam órgãos genitais, a mama e a placenta são inclusas. Lembrando você que a placenta é um órgão transitório, né, formado apenas no contexto de uma gestação. Então, vem aqui comigo para você perceber a peça anatômica. Nós temos os ovários, que são dispostos bilateralmente, eles são conectados ao útero pelo ligamento do ovário, também chamado de ligamento útero-ovárico, e também são conectados ao ligamento largo, e não temos nesse campo, mas também ao ligamento suspensor do ovário, que é derivado do gubernáculo. Você também tem, então, as tubas uterinas, a antiga trompa de Falópio, também é bilateral, como você deve se lembrar da sua aula de embriologia, ela é derivada do ducto milleriano, e elas confluem para o útero, que é esse órgão piriforme em forma de pera, ok? Que também é contínuo com o canal vaginal, que se continua com o vestíbulo da vagina e a genitália externa. Como funções do sistema reprodutor feminino, nós temos a formação dos gametas, os ovócitos, nós temos então o fornecimento de um local para fertilização, que geralmente é na tuba uterina. Nós temos a função de manter o ovócito fertilizado e também a implantação do embrião e todo o seu desenvolvimento, além da produção de hormônios, hormônios esteroides, e ainda é parte do sistema reprodutor feminino a atuação como órgão da cópula na região, no canal vaginal. Muito bem? Vamos começar nossa exposição em detalhes, então, falando dos ovários, que, como eu disse para você, são órgãos pareados, com o formato aproximadamente de amêndoas, situados na cavidade pélvica, ok? Os ovários, eles são revestidos por um epitélio chamado de epitélio germinativo. O epitélio germinativo é um epitélio cúbico que cobre a superfície externa do ovário. Ele é classificado como um epitélio cúbico e, de fato, a maior parte das células do epitélio germinativo são cúbicas. O que não exclui que, por vezes, numa lâmina de ovário, você encontre esse revestimento na forma de células pavimentosas. E uma curiosidade é que esse epitélio é chamado de epitélio germinativo porque acreditava-se que era ele a dar origem aos ovócitos, às células germinativas. Mas se você se lembrar bem da sua aula de embriologia, você sabe que as células germinativas provêm de um período muito remoto, muito inicial da sua formação, durante a gastrulação, quando você tem a formação das células germinativas primordiais, que migram para o saco vitelino, e depois, a partir do mesentério dorsal, migram até a gônada bipotente e promovem, auxiliam na diferenciação do ovário. Muito bem? Então, embora seja chamado de epitélio germinativo, ele não dá origem às células germinativas. Imediatamente abaixo do epitélio germinativo, nessa região exatamente abaixo dele, nós temos uma estrutura chamada de túnica albugínea. A túnica albugínea é formada por um tecido conjuntivo denso, ou seja, é rica em fibras colágenas e tem uma proporção de fibras maior que as de células, como você deve se lembrar da sua aula de tecido conjuntivo. E, por isso, como você já bem sabe, as fibras colágenas têm um aspecto esbranquiçado quando vistas a fresco. Por isso, você dá o nome dessa região de túnica albugínea, porque a fresco ela dá o aspecto ao ovário como se ele fosse revestido por uma capa branca. Então, aqui nesse desenho, você tem externamente o epitélio germinativo, e imediatamente abaixo dele você tem a túnica albugínea, que é o tecido conjuntivo denso, ok? Bom, o ovário ainda é dividido em duas partes, um córtex, que é a região mais externa, e a medula. Tanto córtex e medula
possuem um estroma de tecido conjuntivo frouxo, então uma alta proporção de células e fibras. Fibras você vai ter ali as fibras colágenas do tipo 1, as fibras reticulares, que você se lembra que são formadas a partir do colágeno do tipo 3, e diferentes folículos ovarianos em diferentes estágios de maturação. Nós vamos ver cada um desses estágios, mas eu gostaria de destacar para você que o córtex é ocupado pelos folículos mais jovens, aqueles no seu estágio inicial de maturação. Enquanto a medula, também composta por um tecido conjuntivo frouxo, é rica em vasos sanguíneos de grande calibre, sendo artérias e veias, e também é uma estrutura bastante inervada. E você nota como há a presença de um hilo nesse ovário, por onde entram esses vasos e nervos. Eu peço que você venha aqui comigo ao HE, para que você tenha essa noção do que foi expresso agora no cartoon, onde nós temos aqui externamente o que é a túnica albugínea e o epitélio germinativo. Imediatamente abaixo nós temos essas regiões mais pálidas, que são esses numerosos folículos em estágios mais iniciais de maturação, e você nota folículos um tanto maiores, mais aprofundados. E aqui no centro você nota a região da medula desse ovário. Iniciando o primeiro estágio dos folículos presentes, nós temos o folículo primordial. O folículo primordial, ele ainda não iniciou o seu processo de diferenciação. Ele é um folículo que está em repouso. Okay? Esse folículo primordial se encontra na periferia do córtex, imediatamente abaixo a túnica albugínea, e ele é composto por um ovócito central, que você pode perceber um núcleo eucromático com um nucleolo evidente. Se você vier para o exemplo aqui, você nota isso, um núcleo eucromático, um nucleolo evidente. Ele apresenta numerosas organelas, como um aparelho de Golgi bem desenvolvido, circundando o núcleo, e também retículos endoplasmáticos bem desenvolvidos. Geralmente ao HE, quando você tem um retículo, um aparelho de Golgi bem desenvolvido, você tem uma palidez citoplasmática, né? Como você observa aqui, ao redor do núcleo, a gente tem mais uma vez uma palidez citoplasmática, corroborando o que eu estou acabando de dizer para você. E esse ovócito é circundado por células em uma única camada bastante achatadas, que são as células foliculares, essas células que circundam o ovócito, como você pode observar aqui na figura, por esses núcleos achatados, ok? Bom, e essas células têm a sua parte basal voltada para o estroma, apoiadas sobre uma membrana basal, ok? Não há uma membrana basal entre a célula folicular e o ovócito, mas há entre a célula folicular e o estroma que a circunda. Bom, esse é o folículo no seu estado inativo, ele não está passando por um processo de maturação. Porém, quando ocorre a exposição a fatores como o FSH, produzido lá na hipófise, o hormônio folículo estimulante, nós temos a indução do processo de maturação desse folículo. O primeiro marco do processo de maturação, notável no morfológico, é a mudança das células foliculares. As células foliculares deixam de ser achatadas e se tornam células com um formato cuboide, ok? E ainda nós temos um achado interessante, que é o início da produção de uma camada de glicoproteínas, formada por glicoproteínas, chamada de zona pelúcida, que você vê em vermelho. Essa zona pelúcida é formada majoritariamente por glicoproteínas da família ZP, as ZP1, ZP2 e ZP3, que são fundamentais para o reconhecimento interespecífico, para que o espermatozoide reconheça o ovócito e possa fertilizá-lo. Alguns experimentos demonstram, por exemplo, que se você transferir a ZP2 humana para um ovócito de camundongo, você consegue fertilizar esse ovócito de camundongo com um espermatozoide humano, mostrando a função de reconhecimento da zona pelúcida. Quando você vem comigo para o HE, você nota o ovócito central ao folículo e as células foliculares circundando esse ovócito agora em formato cúbico. Aqui ao HE e ao PAS, que você deve se lembrar na aula de técnicas histológicas, quando a gente fala sobre corante, que o PAS pode ser usado para evidenciar compostos açucarados, então glicoproteínas podem ser reveladas ao PAS. Você nota aqui que está em rosa destacado, entre o ovócito e as células foliculares, a nossa zona pelúcida. Ainda sobre efeitos do FSH,
nós temos a sequência da maturação desse ovócito. E o próximo evento é a estratificação das células foliculares. Quando as células foliculares deixam de estar em monocamada e passam a estar em numerosos estratos, você vai passar a chamá-las de células da granulosa. Ou seja, note, você deve mudar o nome dessas células, antes foliculares, agora são chamadas células da granulosa, ok? Essas células da granulosa, então, estão em múltiplas camadas, ainda há uma membrana basal limitando as células da granulosa do estroma, e você tem ainda a maior elaboração dessa zona pelúcida, acompanhado também de um crescimento do ovócito ali ao centro, ok? As células mais internas da granulosa emitem prolongamentos que estabelecem junções comunicantes com o ovócito. Na sua última aula, aula de sistema reprodutor masculino, nós comentamos sobre as células de Sertoli. Se você se lembra, elas possuem zônulas de oclusão que formam uma barreira hematotesticular. Essas zônulas de oclusão não são presentes nas células da granulosa, indicando para a gente que não existe uma barreira sangue-ovócito. Ok? Então, aqui ao HE, eu gostaria de destacar para você mais uma vez o ovócito, as numerosas camadas de células da granulosa, e venha comigo para o PAS, que você pode observar aqui a zona pelúcida, mais uma vez, né, rica em glicoproteínas, e o PAS também serve muitas vezes para a gente elucidar uma membrana basal. Nesse caso, a membrana basal entre as células da granulosa e o estroma está muito bem perceptível em rosa claro. Bom, ainda, mais uma vez, sobre a influência do FSH, as células da granulosa iniciam a liberação, a produção, melhor dizendo, do ácido hialurônico. Se você se lembra das suas aulas de tecido conjuntivo e de tecido cartilaginoso, a gente comentou que o ácido hialurônico é um glicosaminoglicano não sulfatado, que não forma proteoglicanos, mas ele tem uma carga negativa muito alta, o que confere a ele uma grande polaridade. Assim, ele tem uma grande capacidade de atrair líquido. Ele mantém numerosas moléculas de água a ele aderidas. Assim, esse ácido hialurônico secretado pelas células da granulosa geram um acúmulo de líquido chamado de líquido antral, que se anastomosa em uma única cavidade que gradualmente circunda esse ovócito. Então você nota aqui que nós temos a formação de uma cavidade, esse é o folículo antral ou folículo secundário, você tem a formação do antro. Eu gostaria que você olhasse aqui ao HE, como essa formação do antro é gradual. Ela começa como uma pequena cavidade e progride como uma ferradura a ponto de circundar o ovócito quase por completo. Eu gostaria de destacar também a formação da teca folicular. Existem duas porções da teca, a teca interna, que é a mais imediata ao folículo ovariano, que é formada por células secretoras de hormônios e também rica em capilares fenestrados, e a teca externa, que é formada por células do estroma e células musculares lisas. Essa teca interna possui a habilidade de produzir androstenediona, que ao alcançar a camada da granulosa, é convertida em estrogênio a partir da aromatase P450. As células da teca não possuem essa enzima, a aromatase, mas as células da granulosa possuem, assim produzindo estrogênio a partir da androstenediona. Muito bem? Com o progredir da maturação desse folículo, nós temos a cavidade antral circundando ele quase por completo, havendo a manutenção de uma região chamada de cúmulos oóforos. Tanto o cúmulos oóforos como as células da granulosa que se mantêm circundando esse ovócito vão ser ovuladas junto a ele, formando aquela estrutura que você deve se lembrar, chamada de corona radiata. Enquanto as células da granulosa, dessa parte mais externa, junto às células da teca, vão se manter no ovário no momento da ovulação, formando uma estrutura que a gente já vai falar, chamada de corpo lúteo. Então, esse é o folículo maduro, também chamado de folículo de Graafi. Quando você vem para
o histológico aqui, a gente consegue observar. Nós temos ele excêntrico, o folículo, o ovócito passa a ser excêntrico, a cavidade se torna mais protuberante, né? E isso é muito importante para o processo da ovulação, porque esse acúmulo de líquido cria uma pressão que facilitará a ejeção do ovócito, ok? Junto a isso, nós temos um maior desenvolvimento da teca folicular associada a essa síntese de esteroides junto com as células da granulosa. Muito bem, eu queria chamar a sua atenção para você ver que conforme o folículo se encontra mais maduro, ele mais se afunda no córtex, se aproximando dessa medula. Bom, quais são os fatores associados a essa maturação? Nós temos, inicialmente, a produção do hormônio folículo estimulante pela adenohipófise, que dispara o início do processo de diferenciação do folículo. Esse folículo em diferenciação está produzindo, sobretudo, estrogênio, ok? É uma fase estrogênica, e 24 horas antecedendo o nosso processo de ovulação, nós temos uma salva de LH, um pico de LH, que atua em diferentes aspectos. Um desses aspectos é na luteinização das células que circundavam aquele ovócito, ok? Vem aqui comigo para você acompanhar o ciclo. Nós começamos a partir de um folículo primário, que a partir da exposição ao FSH, foi sendo elaborado, ganhou volume e suas características até alcançar o estágio de folículo maduro, ok? Nas vésperas da ovulação, esse folículo maduro cria uma protuberância na parede do ovário chamada de estigma. Essa protuberância se forma, além, é claro, da pressão do folículo maduro na parede do ovário, pela contração de vasos sanguíneos que cortam o fluxo para aquela área, tornando esse epitélio fácil de ser rompido. Então, o que acontece é que as células da camada da teca externa, que eu comentei para você, que eram formadas por células musculares lisas, iniciam um processo de contração após a exposição a prostaglandinas, que auxiliam na expulsão do folículo ovariano, do ovócito com a sua corona radiata a partir do folículo. Então, aqui nós tivemos um processo de contração muscular, células musculares lisas, a ruptura do epitélio germinativo por conta da falta de fluxo sanguíneo, além da pressão exercida na cavidade pelo acúmulo de líquido. Okay? Aqui nós temos uma visão de como isso acontece. Nós temos aqui o que seria em S o estigma e o que seria aqui em amarelo o produto sendo ovulado, né, o ovócito mais a sua corona radiata e o progredir desse processo. Nós temos então o processo de ovulação assim se ocorrendo. Note que quando nós temos essa ruptura, temos o extravasamento de sangue para dentro da cavidade anteriormente chamada de cavidade antral. E isso dá origem a uma estrutura chamada de corpo hemorrágico. Esse corpo hemorrágico é um coágulo sanguíneo que se estabelece onde era a cavidade antral. Circundando esse corpo hemorrágico, nós temos o processo de luteinização a partir daquele pico de LH que nós tivemos, onde as células da granulosa e as células da teca se diferenciam nas células luteicas, as células granuloluteínicas e as células tecoluteínicas. Eu gostaria que você notasse aqui, nós temos uma interface, né? Seria como se fosse um corte dessa região aqui, onde nós temos parte do coágulo sendo captado pela nossa foto, e aqui já a parte do corpo lúteo. Note como o citoplasma dessas células é bastante pálido, não se cora intensamente. Como são células envolvidas na produção de esteroides, o material para a produção dos esteroides é o colesterol, e como você deve se lembrar, quando você passa a sua amostra pelos processos envolvendo xilol e outros solventes, você perde esse conteúdo lipídico e você não tem uma boa coloração deles assim ao HE. Por isso essas células têm um citoplasma bastante pálido. Bom, conforme aquele coágulo vai sendo
reabsorvido, nós temos a deposição de um tecido conjuntivo ao centro do corpo lúteo. E nessa imagem aqui fica muito claro para você perceber o seguinte: nós temos a formação de dois grupos celulares no corpo lúteo. Aquelas células derivadas da granulosa dão origem às células granuloluteicas, que são a parte mais interna. Já aquelas que eram da teca dão origem às células tecoluteínicas, ok? Bom, eu tinha comentado antes para você que a gente tinha uma membrana basal entre as células da teca e as células da granulosa. Durante o processo de luteinização, essa membrana basal se rompe e a granulosa, que antes não era vascularizada, tem a infiltração de vasos sanguíneos, aqueles vasos que a gente comentou na aula de sistema endócrino, típicos das glândulas endócrinas, que são os capilares fenestrados. Os capilares fenestrados, para te lembrar, são aqueles que têm membrana basal contínua, porém apresentam um endotélio fenestrado, ok? Bom, essas células granuloluteínicas vão atuar na síntese de estrogênio e de progesterona, principalmente de progesterona, enquanto as células tecoluteínicas vão atuar na síntese da androstenediona. Tudo isso vocês vão entender porque é importante quando a gente começar a falar de útero. Bom, caso não haja uma gestação, nós temos a involução do corpo lúteo, porque há um declínio dos níveis do LH, o hormônio luteonizante. Então, a estrutura que era formada por esse epitélio glandular sofre apoptose e nós temos a substituição do tecido por um tecido conjuntivo denso, uma baixa proporção de células por uma alta proporção de matriz, chamada de corpo albicans, ok? Bom, esse corpo lúteo não será degenerado caso ocorra uma gestação. Quando a mulher engravida, nós temos a formação no embrião do sincício-trofoblasto, se você se lembra, e esse sincício-trofoblasto produz uma molécula chamada gonadotrofina coriônica humana. A gonadotrofina coriônica humana é a base dos testes de gravidez, o tal do beta-HCG, e ele apresenta uma homologia com o LH de aproximadamente 98%. Significa que o beta-HCG produzido pelo sincício-trofoblasto é reconhecido pelos receptores de LH das células do corpo lúteo e mantém o corpo lúteo funcional durante a gestação. Bom, saindo do ovário, vamos iniciar agora a nossa exposição sobre as tubas uterinas. As tubas uterinas são divididas em infundíbulo, ampola, istmo e porção intramural. O infundíbulo é a parte mais proximal ao ovário, tem um formato de funil, com uma borda franjada chamada de fímbrias, ok? A ampola é a parte mais dilatada e mais longa da tuba uterina, enquanto o istmo se afunila em direção ao útero, confluindo com a parte intramural, que é como uma continuação da tuba que adentra ao útero. Por ocasião da ovulação, a tuba uterina se aproxima do ovário, captando esse ovócito, muito bem, e transportando até o local da fertilização, que seria na ampola. Bom, quais são as estruturas que compreendem a tuba uterina, né? Ela é formada por uma mucosa revestida por um epitélio simples cilíndrico ciliado, apoiado sobre uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo. Ela possui, em sua maior parte, uma camada circular interna e uma longitudinal externa, mas isso é na sua maior parte, porque quando ela se aproxima do útero, ela possui uma terceira camada muscular. É uma camada que será uma camada longitudinal interna. Então, ela tem duas camadas musculares em sua maior parte e possui uma serosa que é contínua ao peritônio. Muito bem? Então, aqui eu dividi para você em três partes o nosso segmento da tuba uterina, onde a ampola seria uma parte dilatada com numerosas preguiações. Nós temos o istmo, que é uma parte um pouco mais fina, mas ainda apresenta preguiações, e nós temos o segmento intramural com preguiações muito curtas. Essas preguiações que eu estou falando são pregas de mucosa, então são um epitélio de revestimento em um eixo de lâmina própria, de tecido conjuntivo frouxo. Não são pregas formadas pela camada muscular, muito bem? Como você pode observar nesse cartoon, você tem aqui as projeções, onde aqui nós temos um tecido conjuntivo central e um epitélio revestido
revestindo esse tecido conjuntivo, que é o que eu te falei, é o epitélio simples cilíndrico. Entre as células ciliadas, nós temos ainda células secretoras de fluido nutricional rico em glicogênio, justamente para a nutrição desse possível organismo fertilizado, desse concepto em formação. Bom, para uma histologia em menor aumento da tuba uterina, nós conseguimos pegar aqui que nós temos as camadas musculares e aqui o que eu tinha dito para você de pregas da mucosa. Embora possa dar a falsa impressão de uma compartimentalização, toda essa luz é contínua, ela não é isolada por essas pregas, muito bem? E por conta dessas camadas de músculo liso e também pelo movimento dos cílios nessas células, nós temos o movimento do ovócito em direção ao útero, o deslocamento do ovócito em direção ao útero promovido pela tuba uterina. Bom, a tuba uterina vai chegar ao útero, né? Vai confluir para o útero, que é esse órgão de formato piriforme, composto por um fundo, um corpo e uma cérvix. O fundo e o corpo têm uma estrutura morfológica muito similar e sofre modificações cíclicas de acordo com o ciclo menstrual. Nós vamos começar por essa parte, mas antes eu gostaria de introduzir para você que existem algumas camadas no útero, que são a camada serosa, que também é referida como perimétrio, é a camada mais externa, formada por um tecido conjuntivo frouxo, um miométrio formado por músculo liso, dividido em 3 camadas, uma longitudinal externa, uma circular média e uma longitudinal interna, e, por fim, um endométrio. O endométrio seria o equivalente à mucosa do útero. É formada por um epitélio de revestimento, contendo um epitélio glandular, e também por um estroma de tecido conjuntivo frouxo, rico em fibras colágenas, fibras reticulares, tá bom? E também bastante celularizado. Bom, aqui tem um HE do que seria um corte de útero, onde vocês notam que a porção do endométrio, comparado ao miométrio, é bastante diminuta, e o miométrio é uma camada, ainda assim, ricamente vascularizada, contendo vasos bastante calibrosos. Bom, vamos então dar mais detalhes às camadas e falar um pouco dessa estrutura. Como eu falei para você, o endométrio possui, o útero possui um endométrio que é dividido em 2 estratos, um estrato basal e um estrato funcional. Isso é importante porque, como vocês muito bem sabem, existe uma coisa chamada ciclo menstrual, onde que acompanha o processo de maturação do ovário. Esse ciclo menstrual torna o útero apto a receber uma mórula, que o embrião seja implantado e lá estabelecido, ok? Então, esse ciclo tem início com uma fase dita fase proliferativa, onde o endométrio é uma porção muito fina do útero e conclui-se numa fase chamada de fase secretora. Conclui-se, não, perdão, alcança o seu ápice em uma fase chamada fase secretora, onde o endométrio muito se expande e possui numerosas glândulas tubulares, tanto simples quanto compostas. Mas, como eu disse para você, no momento do ciclo menstrual, quando a gente tem o declínio do corpo lúteo, a redução da produção da testosterona, a gente tem a perda da parte funcional do endométrio. Então, toda essa parte superior, após essa linha tracejada, é perdida. E assim, então, nós temos a manutenção do extrato basal e a perda do extrato funcional. Vou te explicar agora brevemente como isso acontece. Na camada muscular do útero, o chamado miométrio, eu disse para você que nós temos 3 estratos. Nós temos a longitudinal interna, a circular média e a longitudinal externa. A circular média também é chamada de extrato vascular, que é onde chegam os grandes vasos do útero, como a artéria uterina. Lá na camada muscular, essa artéria uterina se ramifica na artéria arqueada, que dá origem a um broto chamada de artéria radial.
Essa artéria radial adentra a parte do endométrio e dá origem a um ramo da chamada artéria reta. Essa artéria reta forma uma rede de capilares que ocupa apenas a parte basal do endométrio. Porém, a artéria radial também dá a origem a um ramo chamado de artérias retas, que se projetam para o extrato funcional do endométrio. Então, quando há o declínio de atividade do corpo lúteo, quando você tem a queda dos níveis de estrogênio e de progesterona, ocorre um evento onde há a contração das células musculares lisas da parede das artérias espiraladas, levando à supressão do fluxo sanguíneo para o extrato funcional e ruptura desse epitélio, levando ao sangramento que você conhece como menstruação, que leva também à perda de todos os componentes glandulares, epiteliais e estromais da camada funcional desse endométrio. Agora fica talvez mais fácil de você entender. São 3 fases que existem no endométrio. A primeira fase é a fase proliferativa, também chamada de fase estrogênica, onde nós temos o repovoamento do endométrio que foi perdido na última menstruação. Nessa região, nós temos um tecido conjuntivo ricamente celularizado, um epitélio colunar simples e também numerosas porções glandulares, onde você ainda não consegue observar o lúmen dessas glândulas. Essas glândulas ainda estão proliferando e se ramificando, tudo bem? Após a fase proliferativa, que está concomitante com a maturação do ovócito, lembra que quem produz estrogênio são as células da granulosa, então essa fase está em coocorrência com a maturação do ovócito. Ao fim dessa fase, o ovócito já atingiu maturidade, foi ovulado, e nós temos o início da fase secretora. A fase secretora é desencadeada pela ação da progesterona, produzida pelo corpo lúteo, e você nota como as glândulas se tornam mais numerosas e ramificadas. Essas glândulas atuam na produção de um fluido nutricional bastante rico em glicogênio, ok? E aqui vai um aspecto clínico muito importante, pensando na microbiota. Quando nós temos a produção de glicogênio por essas glândulas, porém não temos uma fertilização, não temos o segmento de uma gestação, esse glicogênio precisa ser consumido. E um aspecto da microbiota que leva ao consumo desse glicogênio é a presença de um tipo de lactobacilo chamado de Bacillus de Doderlein. Quando eles consomem esse glicogênio, eles produzem lactato, acidificando o pH uterino e vaginal, evitando o crescimento de alguns micro-organismos, como a Candida albicans, por exemplo. Assim, um processo de desbiose vaginal e uterino, que leva à perda desses bacilos de Doderlein, favorece o desenvolvimento de infecções como a candidíase. Muito bem? Bom, retornando, quando a gente, então, esse processo foi todo promovido pelo corpo lúteo a partir da produção da progesterona. Note, a progesterona é quem mantém o endométrio nessa fase secretora, é quem o mantém espesso. Assim, quando na clínica você tem uma paciente grávida que está em risco de sofrer um aborto, ocorre a administração de progesterona justamente para que você evite a transição de um endométrio de uma fase secretora para uma fase menstrual, porque aqui estará sendo sustentado o embrião. Porém, se você tem o declínio de progesterona, você inicia a contração das artérias espiraladas e leva à perda da continuidade desse epitélio, a fase conhecida como fase menstrual, onde todo o endométrio se afina justamente por perda do seu extrato funcional, manutenção apenas do seu extrato basal. Eu gostaria de comentar sobre um aspecto de pesquisa translacional focado na endometriose. A endometriose é uma doença que pode acometer qualquer mulher em vida fértil, e ela tem como base para o seu desenvolvimento a menstruação retrógrada.
Quando nós temos a perda do extrato funcional do endométrio, nós temos a contração da parede do miométrio, que ejeta as células esfoliadas em direção ao vestíbulo da vagina para serem expelidas. Contudo, é normal que parte dessas células seja injetada a partir da tuba uterina e caia na cavidade peritoneal. Alguns motivos ainda não são certos para que apenas parte das mulheres desenvolvam endometriose. Alguns dos motivos especulados são uma resposta imune deficiente, a presença de polimorfismos e até mesmo metaplasia celômica, ou seja, células do peritônio se transformando em células endometriais. Há um estudo de caso muito interessante onde um indivíduo biologicamente masculino que estava em terapia de transição de gênero em objetivo para o gênero feminino desenvolveu uma lesão endometriótica a partir do tratamento com esses hormônios. E quando você observa a histologia do que é essa endometriose, é a presença de tecido endometrial ectópico, fora da cavidade uterina. Como você pode ver aqui, nós temos a presença de epitélio e de glândulas. Um modelo experimental para endometriose é baseado na remoção de tecido endometrial e a sua costura na cavidade peritoneal, aqui na parede do peritônio. Como vocês podem ver nesse trabalho, é uma lesão que progride ao longo do tempo, ela de fato se torna uma lesão após presa na parede peritoneal, e você nota com 15 dias o tamanho dessa lesão e que ela progride com o tempo e ainda forma novos vasos, gera de fato uma lesão similar ao que é observado em humano. Eu gostaria de destacar esse trabalho, onde aqui nós temos um grupo controle submetido a esse protocolo de indução da endometriose e um grupo experimental tratado com altas doses de uma nanoformulação de açaí, um produto nativo do nosso país, sendo usado para o tratamento da endometriose, claro, ainda em modelos experimentais. Bom, o útero tem uma outra parte chamada de cérvice, que, embora tenha uma histologia similar em sua maior parte ao restante do útero, não possui as tais das artérias espiraladas e não sofre descamação durante o ciclo menstrual. A cérvice é dividida em endocérvice e ectocérvice, sendo a endocérvice a parte mais interna, que é revestida ainda por um epitélio colunar simples, e a ectocérvice é a parte mais externa, que se projeta na vagina, sendo revestida por um epitélio estratificado pavimentoso, ok? Essa junção é muito importante na clínica, justamente porque quando você vai fazer uma coleta para o Papa Nicolau, é necessário que a coleta seja feita justamente dessa porção, justamente porque o vírus do HPV, o vírus causador do câncer do colo do útero, afeta principalmente as células mais profundas. Assim, se você faz uma coleta rasa, você pode ter um paciente infectado que não teve sua infecção detectada. A esse ponto de interface, você chama de junção escamocolunar. É o ponto de transição do epitélio colunar para um epitélio escamoso, o epitélio pavimentoso estratificado. Muito bem? Em menor aumento, você consegue observar isso. Aqui nós temos a região da endocérvice, com as glândulas cervicais, e aqui mais para baixo já temos o início da região da ectocérvice, revestida por um epitélio estratificado pavimentoso. Ao HE, em menor aumento, também é possível observar a presença de cistos que são causados pelo acúmulo de secreção em glândulas, chamados de cistos de Nabor. Eles não são tão relevantes do ponto de vista clínico, a não ser que haja um processo inflamatório nessa região. Bom, em 2008, o Harald Zur foi vencedor do Prêmio Nobel de Medicina, justamente por identificar que a maior parte dos cânceres de colo do útero são derivados de um processo infeccioso a partir do vírus do HPV, de alguns subtipos do vírus do HPV. Os subtipos que causam o câncer são aqueles que possuem os exons 6 e 7 para a produção das proteínas chamadas de E6 e E7. A E6 tem a função de inibir a função da guardiã do seu genoma. Ela tem a função de atrapalhar a função da P53, que evita processos de mutação e de tumorigênese, enquanto o E7 desencadeia um processo de proliferação celular. Assim, quando infectados, você tem o início da proliferação do material viral nas células escamosas, nas células do colo do útero dessa paciente, até que leva a um processo de displasia à formação de um tumor. Eu trago aqui mais um dado de pesquisa muito interessante, onde nós temos um camundongo infectado com HPV tumorigênico,
Um outro camundongo apenas com um veículo controle para o seu tratamento, um outro camundongo também infectado e tratado com cúrcuma, mais um grupo tratado com agulha, com líquido de injeção, e por fim o grupo experimental deles de fato, que é um grupo infectado pelo HPV tratado com a nanoformulação da cúrcuma. E a gente observa que há uma redução dessa massa tumoral visível a olhos desarmados. E quando a gente vai para uma imunohistoquímica, as células castanhas são as positivas, vocês se lembram disso das suas aulas de técnicas histológicas, nós temos que o tratamento com a nanoformulação de cúrcuma depleta, pelo menos ao nível da imunohistoquímica, as células positivas para esses exons que impedem a função da P53 e levam à proliferação celular, e nós temos também a redução de um processo de proliferação celular, que aqui está marcado pelo KI67, o KI67, ok? Bom, a histologia da vagina se torna um pouco mais simples que as demais. Ela é um órgão fibromuscular composta por mucosa apoiada sobre um tecido inicialmente conjuntivo e posteriormente, inicialmente frouxo e posteriormente mais denso. Posterior a isso, ela apresenta uma camada muscular com 3 camadas de músculo liso. E, por fim, uma adventícia, um tecido conjuntivo que se fusiona com o tecido conjuntivo de órgãos circundando ela. Bom, ela é revestida por um epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, porém há a formação de grânulos de queratoialina que contribuem para a palidez desse citoplasma junto a grânulos de glicogênio, que você sabe que a OHE também não são coráveis e dão esse aspecto claro. Num menor aumento, você observa aqui o epitélio de revestimento e aqui mais abaixo você tem a mucosa. Muito bem? Iniciando a histologia agora, na verdade, chegando à parte da genitália externa, nós temos a genitália externa sendo composta pela vulva, pelo clitóris, pelos pequenos lábios e pelos grandes lábios, ok? Apenas para concluir para você, nas proximidades do vestíbulo da vagina, nós temos as chamadas glândulas de Bartolini. A vagina o tubo vaginal em si não possui glândulas, mas o vestíbulo da vagina e o colo do útero possuem glândulas que eles são, de fato, os responsáveis pela lubrificação do canal vaginal. O canal vaginal, propriamente dito, não possui glândulas para a sua lubrificação, ok? Bom, os grandes lábios são pregas de pele que circundam o vestíbulo da vagina, assim como os pequenos lábios também são pregas de pele que gradualmente perdem o seu extrato córneo, perdem a camada mais superficial, ok? Os grandes lábios são possuidores de folículos pilosos, como você pode observar aqui. Eu espero que você se lembre da sua aula de pele, onde nós temos aqui a presença de um folículo piloso acompanhado de uma glândula sebácea. As glândulas sebáceas são aquelas glândulas de secreção holócrina. Se você se lembra, a célula sofre apoptose no momento da secreção, e como seu conteúdo é rico em lipídio, os lipídios você já sabe que não coram bem ao HE, por isso o citoplasma dessas células é bastante pálido, muito bem? Você aqui também consegue observar uma coloração acastanhada, justamente porque nos grandes lábios nós temos uma grande presença de melanócitos. Os melanócitos transmitem a melanina, né, às células do estrato mais basal e do estrato espinhoso, dando essa coloração mais pálida. O clitóris é uma estrutura já homóloga ao pênis, possuindo 2 corpos cavernosos, mantidos conectados por uma camada de tecido conjuntivo denso, chamada de túnica albugínea. Nós comentamos sobre anastomoses arteriovenosas na sua aula de sistema circulatório, e nós comentamos também sobre essas estruturas, que são espaços vasculares revestidos por endotélio. O que ocorre no contexto do clitóris, que também vale para o pênis, falando de anastomoses arteriovenosas. O fluxo sanguíneo, que geralmente segue um caminho artéria, arteríola, capilares, vênula pós-capilar, vênula muscular e veias, salta algumas etapas nas anastomoses arteriovenosas, indo das arteríolas direto para as vênulas. Isso em um momento relaxado. Porém, durante a excitação sexual que ocorre, nós temos a contração da parede
da musculatura lisa, perdão, da parede dessas arteríolas, ejetando o sangue para essas redes capilares, assim levando a rigidez no clitóris durante um momento de excitação sexual. Bom, chegando ao fim dessa nossa apresentação, quase no fim, nós temos a glândula mamária, que também pode ser abordada em sistema endócrino. As glândulas mamárias são formadas em um indivíduo, em uma mulher não grávida, por ramos de ductos que se irradiam a partir da papila mamária em meio a um tecido conjuntivo denso. Quando a moça não está grávida, não está para dar à luz ou não está amamentando, nós temos a glândula mamária exibindo apenas porções ductais com pouco lúmen visível e sendo revestidas por um epitélio colunar e circundadas por um estroma. Veja, eu comentei para você que tem um tecido conjuntivo denso entre os ramos, isso é bem verdade. Porém, nas imediações do ducto, nós temos uma porção de tecido conjuntivo frouxo, ok? Como você pode observar nessa imagem. E aqui você vai encontrar células células mioepiteliais, que são células alongadas com filamentos de actina, actina de músculo liso no seu citoplasma, e que auxiliam na contração caso fosse necessária numa glândula ativada, numa glândula num período gestacional. Nessa região, vocês também terão numerosos plasmócitos e linfócitos que vão ter as suas imunoglobulinas transportadas para o lúmen da glândula e ejetadas junto ao material secretado. Toda essa estrutura sofre hipertrofia e adaptação durante a gestação, enquanto no período não gestacional nós temos a porção glandular formada apenas por seus ductos. Durante a gestação, esses ductos se diferenciam em ácidos secretores de leite, né? Dos componentes do leite, um conteúdo tanto composto por açúcares, como a lactose, mas também de rica composição lipídica, onde nós temos aqui a formação de ácidos, e você vê ao lúmen da glândula estruturas eosinofílicas que são o seu conteúdo. E uma das mudanças morfológicas associadas a essa ativação é a mudança de perfil do epitélio. Você nota que aqui a gente tem um epitélio colunar e aqui a gente passa a ter um epitélio cúbico. Nós temos uma maior elaboração das organelas dessas células, e aqui as setas apontam para vocês os plasmócitos, né? Se você lembra da sua aula de tecido conjuntivo, aquela célula de núcleo arredondado similar ao mostrador de um relógio, com um vasto citoplasma com um halo perinuclear. Bom, e para concluir agora, nós vamos para a parte da placenta. A placenta é um órgão transitório, formado tanto por uma parte materna como por uma parte fetal. A parte materna é aquela formada a partir da decídua basal, que você se lembra provavelmente das suas aulas de embriologia, que é formado pela diferenciação que ocorre nas células do endométrio, as células que começam a acumular começam a acumular lipídio e glicogênio, e também pela parte fetal, que é formada pelo córion ou saco coriônico, que inicia a formação de vilosidades que vão se tornando cada vez mais complexas com o passar da gestação, e há nelas um processo de vasculogênese. Então, você consegue notar a presença de vasos sanguíneos. Nós temos aqui o início, a progressão da formação dessas vilosidades. A primeira projeção, tendo um sincício-trofoblasto externo e um citotrofoblasto interno. Nós já temos um tecido conjuntivo embrionário ou tecido conjuntivo mesenquimal, e a formação de vasos por um processo de vasculogênese nessa região, até que a gente chegue a uma vilosidade totalmente formada. Refletindo isso ao HE, como você pode ver, são estruturas aproximadamente circulares, e você pega aqui alguns perfis dessas vilosidades, né, que são externamente revestidas por células de limites mal definidos. Você se lembra que o sincício-trofoblasto é uma célula multinucleada, como o nome diz, ele é de fato um sincício, e você internamente tem numerosos vasos sanguíneos contendo células mesenquimais, aqueles macrófagos embrionários, os chamados macrófagos de Hofbauer, e ainda aqui num menor aumento, você poderia ver, abaixo do sincício-trofoblasto, um epitélio contínuo, que seria o citotrofoblasto. Bom, eu concluo a minha apresentação mostrando a minha bibliografia. Eu usei o Junqueira, o Kizenbaum, o Ross e o Gartner
além dos atlas de histologia da Universidade de Michigan e do Histology Guide. Muito obrigado.